Capítulo 15. Consumado. A história de Jesus. Quando esse fim chegar, leremos todo o propósito de Deus como um grande poema, e não haverá um verso nele que tenha uma sílaba a mais ou uma palavra a menos. Tampouco algum que tenha sido apagado, mas do começo ao fim veremos o autor mor e a mente criadora extraindo uma gloriosa variedade de pensamentos majestosos. Charles H. Spurgeon. Quando se vai ao teatro assistir a uma peça, na entrada recebe-se um programa que fornece um resumo da história, que se está prestes a ver dramatizada. Com a ajuda de uma moça sorridente, segurando uma pequena lanterna, você é conduzido à sua fila e ao seu assento. Se você chegou cedo, geralmente começa a folhear e ler o programa. Então, aos poucos você vai descobrindo quem projetou o cenário, quem são os atores e atrizes, de onde vêm, que outros trabalhos já realizaram, e, muito útil se você estiver assistindo a uma ópera em um idioma que não lhe é familiar, uma sinopse de cada ato. A Bíblia é o seu programa dessa noite. É o seu guia dos bastidores de uma história que foi escrita antes do início dos tempos, quando o palco estava sendo preparado para a grande produção. Ela nos informa o que precisamos saber sobre o autor, sobre os atores e a história que está se desenrolando, tanto no palco da história humana quanto no céu. Então, com a Bíblia na mão, a peça começa. A cortina se levanta, um silêncio cai sobre a plateia. Você fica atento a tudo, pois não quer perder nada. O palco está escuro e vazio. A história começa. No princípio, criou Deus. Gênesis 1:1. Nesse momento, descobrimos quem é o narrador, aquele que vai contar a história. Ouviremos sua voz do princípio ao fim. E disse Deus. Gênesis 1:3. Se abrirmos o programa aleatoriamente e olharmos uma página qualquer, não será possível dizer do que se trata aquela peça, que rumo tomará ou como terminará. Para entender toda a história, você deve ler o roteiro do princípio ao fim. O mesmo acontece com a história de Deus. A Bíblia tem começo, meio e fim. Essa história dá sentido ao nosso mundo e explica como nos encaixamos no plano eterno de Deus. Isso nos coloca em contextos e nos dá um gabarito, por meio do qual podemos lidar com as dificuldades que chegam à nossa vida. Existem 4 atos principais nessa história. O programa nos informa o que esperar em cada um deles. Primeira parte. Primeiro ato. Criação. Deus criou este mundo. Ele tudo criou, incluindo a raça humana, para glorificá-lo e dele desfrutar para sempre. Ele declarou que tudo era bom e abençoou toda a sua criação. Segundo ato. Queda. Adão e Eva, e através deles, todos os seus descendentes, escolheram se rebelar contra esse Deus bom. As consequências de sua declaração de independência foram amplas e trágicas. O primeiro casal foi banido do Éden, o jardim que Deus havia criado para que dele desfrutassem. O relacionamento de Adão e Eva com Deus e um com o outro foi quebrado. A terra foi submetida a uma maldição, a maldição do pecado. Toda forma de injustiça, ódio, violência, maldade, contenda e abuso tem sua origem no coração pecaminoso do homem e acaba levando à morte. O rompimento causado pelo pecado é visível em todo o mundo. Intervalo. Segunda parte. Terceiro ato. Redenção. Mesmo antes do surgimento do pecado, Deus iniciou a execução de um plano para reconciliar o homem consigo e restaurar a bênção perdida. Ele
enviou seu Filho à terra para viver sem pecado, como deveríamos ter vivido, e dessa forma pagar o preço do pecado com sua própria vida. Quarto ato: nova criação. Toda a história está sendo conduzida em direção ao ápice, a consumação de sua história. Cristo retornará à terra, trazendo o julgamento eterno para seus inimigos e salvação eterna para aqueles que lhe pertencem. Ele criará novo céu e nova terra, livres de todo o pecado e sofrimento, e reinará para sempre, sem nenhum opositor. Na primeira parte que conhecemos como Antigo Testamento, vemos o povo de Deus se rebelando contra ele. Repetidamente, Deus derrama sua misericórdia e perdão. O povo se arrepende, só que eles voltam a pecar novamente, e assim sucessivamente. O tempo todo, Deus dá dicas sobre os 2 atos finais. Ele promete enviar um Salvador, que cumprirá perfeitamente a lei divina, que foi violada por toda a humanidade. Alguém que não falhará, e esse alguém nos redimirá de nosso rompimento e degradação e nos reconciliará com nosso Pai. Nas páginas do Antigo Testamento, temos vislumbres daquele que virá. Ele é, foi e será o descendente da mulher, Gênesis 3:15. A estrela de Jacó, Números 24:17. O profeta como Moisés, Deuteronômio 18:15. O comandante do exército do Senhor, Josué 5:14. O parente resgatador, Rute 3:9. O redentor ressurreto e que retornará, Jó 19:25. O bom pastor, Salmo 23:1. O primeiro entre 10.000, Cantares 5:10. O sol da justiça, que nascerá, trazendo cura em seus raios, Malaquias 4:2. E muito, muito mais. No entanto, ano após ano as pessoas esperavam, e ano após ano as gerações iam se cansando dessa espera. Onde ele está? Quando virá? Será que virá realmente? As luzes do teatro se acendem. Estamos em nossos lugares e o intervalo começa. Mas esse não é um intervalo comum. Essa interrupção da peça dura 400 anos. O palco fica às escuras e nele não há atividade alguma. O narrador permanece em silêncio. Não há mais profetas. Os sacerdotes continuam suas rotinas, mas as promessas do amanhecer de um novo dia se tornam lembranças difusas. O povo de Deus vive gerações de gerações de silêncio e escuridão celestiais. Então, as luzes do vestíbulo piscam. A longa espera terminou. A segunda parte está prestes a começar. Você retorna ao seu lugar e olha novamente o programa. Por algum motivo, você não havia reparado no título do próximo ato, aquele que chama a sua atenção: Redenção. É nesse ato que Deus entra pessoalmente na história através do nascimento de uma criança e leva o drama ao clímax, com sua morte e ressurreição. Embora tenha sido predito há muito tempo, esse desenrolar da trama surpreende a todos, exceto a Deus, é claro. Então, tudo muda. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu, estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra aparece. As almas viventes, nova esperança. Em clara aurora, a nova luz se ergueu. Paraíso, criação. Paraíso perdido, queda. E paraíso restaurado, redenção e nova criação. Essas são as grandes ideias da história de Deus. Estamos agora vivendo a transição entre o paraíso perdido e o paraíso restaurado. Ainda sofremos os efeitos da queda, e com frequência parece que o mal prevalece.
Porém, venturosamente, nosso fiel e todo-poderoso Deus está, por meio de Cristo, intensificando o processo de redimir e tornar novas todas as coisas. Certas páginas e capítulos da nossa vida parecem sem sentido. Podem até mesmo parecer cruéis. Com certeza, não é o tipo de história que um Deus bom escreveria. Se olharmos apenas para a pequena fatia da realidade em que vivemos, poderemos concluir, como muitos, que nosso mundo é irremediavelmente insano e somos meras vítimas de um destino aleatório ou de um Deus malévolo que não merece nossa confiança e fidelidade. Com certeza, não teríamos motivos para sentir paz, esperança ou alegria. No entanto, encontramos na Palavra de Deus um pano de fundo que nos mostra como tudo já foi um dia e como tudo chegou ao ponto em que está hoje. E ali também descobrimos um Deus que é fiel, cuja história não pode ser frustrada e que está sempre trabalhando para realizar seu bom e eterno plano, usando até mesmo atos e circunstâncias humanos distorcidas para, no final, dar glória a si mesmo. E é nessas mesmas escrituras que encontramos promessas de que um futuro brilhante e seguro nos espera. Você já se surpreendeu ao ler um romance, querendo pular para o final a fim de descobrir o que acontece? O enredo é complexo e assustador, e a cada página você rói as unhas. A impressão é que os mocinhos estão sendo dominados e surrados pelos bandidos. Como tudo isso vai acabar, você se pergunta. Cresce a ansiedade para descobrir como os problemas serão resolvidos, como os mistérios serão solucionados e se haverá um final feliz. Às vezes, é isso que queremos na vida: olhar para o futuro e saber o que vai acontecer. O Senhor algum dia me dará um cônjuge? Meu casamento voltará a ser feliz? Meu filho pródigo voltará para casa? Conseguirei encontrar o emprego? Minha irmã será curada dessa enfermidade? Meu pai idoso e incrédulo um dia confiará em Cristo? Como será a minha morte? Queremos pular os capítulos longos e difíceis, com toda a sua dor e seus problemas, e ir direto para o final. Só que isso não é possível. O mais fascinante é que, em sua palavra, Deus nos revela o suficiente sobre o fim da história, a fim de nos dar esperança e coragem para enfrentarmos o que acontecer entre aqui e lá, entre o agora e o depois. Não se pode minimizar a importância de um final apoteótico. Uma boa conclusão torna significativo tudo o que aconteceu no processo. Caso contrário, o que resta é apenas desapontamento. Às vezes, o final não é exatamente o que se esperava. Talvez você tenha lido na escola alguns contos de William Sydney Porter, 1862 a 1910, mais conhecido por seu pseudônimo, O. Henry. Suas histórias são ambientadas no cotidiano e costumam lidar com pessoas comuns. Considera-se uma de suas melhores e mais famosas histórias O Presente dos Magos, que foi contada com inúmeras variações nos últimos 100 anos. O recurso característico utilizado nos contos de O. Henry são seus finais surpreendentes. Imagine chegar à página final e ser flagrado com uma conclusão totalmente inesperada. Então, de repente, tudo começa a fazer sentido. Como leitor, você é recompensado por sua paciência e deleita-se com a surpreendente finalização. No final, a história de Deus será assim, muito melhor do que qualquer coisa que já imaginamos, surpreendendo e encantando todos aqueles que confiaram nele. Mas o final será chocante e aterrorizante para todos aqueles que pensaram que poderiam ignorá-lo ou desafiá-lo e sair ilesos. Será muito pior do que qualquer coisa que eles nem sequer imaginaram.
Desenlace é uma palavra que eu, Nancy, amo desde que a aprendi nas aulas de literatura do ensino médio. Ela se refere à parte final de uma história, quando todos os elementos da trama se juntam e tudo é explicado ou resolvido. Geralmente é o momento em que tudo é esclarecido e o resultado final é revelado. Ao se escrever uma história, não se antecipam todos os desenvolvimentos da trama. A ideia é manter os leitores interessados até o final. É como guardar os fogos de artifício mais brilhantes, mais bonitos e melhores para o final de um grande evento. Ou como Jesus, oferecer o melhor vinho ao final do banquete de casamento em Caná da Galileia. Porém, o ato final da história de Deus ofuscará o final de todas as outras histórias já contadas. Deus Ex Machina é um termo do teatro grego antigo que significa literalmente o Deus surgido da máquina. Esse dispositivo era às vezes utilizado por dramaturgos antigos quando eles deparavam-se com um enredo complexo ou com uma trama impossível. Eles usavam máquinas para levar um Deus ao palco, às vezes em uma nuvem, visando resolver todos os problemas e dramaticamente anunciar: fim, the end, fini, desce a cortina. O termo agora é usado para se referir ao tipo de história que termina quando uma força externa determina o resultado e não as ações e decisões tomadas pelos personagens. No último segundo, do nada, algo ou alguém aparece de repente, derrota os bandidos, resgata os mocinhos, resolve o conflito e corrige tudo o que está errado. Os professores de redação concordam que Deus Ex Machina não é a melhor forma para terminar uma história. É considerado uma maneira preguiçosa, um atalho para resolver problemas complexos e criar uma solução. E simplesmente não é plausível. No entanto, esse dispositivo de cena nos dá uma ideia de como a história de Deus terminará. Deus Ex Machina nos faz lembrar de uma personagem mais dramática e intensa de toda a palavra de Deus. Encontra-se perto do fim da Bíblia e descreve o resultado da batalha final, quando Deus dará o golpe decisivo para acabar com toda a rebelião e injustiça. Nisso, vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim. E aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, branco e limpo, seguiam-no montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma afiada espada para derrubar as nações. Ele as governou com uma vara de ferro e pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11, 16. Pense em Deus, não um Deus, entrando em cena para corrigir todos os erros na terra pecaminosa. Este é o começo do fim, e então a nova criação acontece. Todas as coisas são feitas novas. O paraíso é restaurado para nunca mais ser perdido. Esse é o desenlace da história de Deus, o final e a explicação satisfatórios pelos quais esperamos, mesmo experimentando o sofrimento, a perda e a ruptura na vida. Enquanto estamos em um estado de já, mas ainda não, essa é a esperança a qual ancoramos a nossa alma. A promessa em que depositamos a nossa vida. Aleluia! Está terminado. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20.